Paz de Deus com todos, eu sou o Gabriel Kevin, sejam muito bem-vindos ao canal. Estou aqui indo para a autoescola, tentando tirar minha habilitação e resolvi fazer esse vídeo para falar um pouco sobre as coisas de Deus. Vi, acho que é uma semana, talvez um pouco mais, vou colocar até o link aí, um irmão da igreja adventista comentando sobre por que a gente não guarda o sábado e a gente guarda todos os outros mandamentos, né? Não matarás, quem que acha que não matarás é um mandamento que foi retirado, né? Então a gente guarda 9 mandamentos só da Bíblia e ao invés de guardar os 10, por que a gente faria isso? Também aí andei olhando um pouco outras igrejas, percebi que algumas igrejas substituíram o sábado pelo domingo, né? Acho que mais a presbiteriana. Então eles guardam o domingo ao invés de guardar o sábado. E resolvi fazer esse vídeo para falar um pouquinho sobre o que a gente pensa dos mandamentos, se a gente guarda mesmo algum dos mandamentos, uma parte dos mandamentos, se anulou somente o sábado, ou se a gente deveria guardar todos os mandamentos. Bom, eu acredito que sou uma ave grande aqui, ainda não estou acostumado com as coisas aqui não. Eu acredito que a gente não guarda nenhum mandamento, nenhum, absolutamente nenhum. A palavra de Deus fala que a morte do testador, né, encerra o testamento. Então, toda a primeira aliança foi cumprida em Jesus Cristo e a gente não guarda mais nenhum mandamento. E aí às vezes as pessoas falam, mas então agora tem a graça é a nova lei. A gente faz muito essa confusão, né? A gente acha que a graça de Jesus Cristo é uma lei nova que agora a gente tem que seguir e obedecer para conseguir nos salvar. Não, graça, e é muito fácil de ver isso, tá? Pega um dicionário aí e vê o que é graça. Graça é um presente, então não existe lei alguma. A lei não é que a lei foi errada, nunca existiu lá na lei nenhum erro, mas a lei era impotente para salvar. A lei só existia para mostrar os nossos pecados, para descobrir os nossos pecados. Então, quando a gente olha a lei, a gente vê que a gente é pecador. É para isso que a lei serve. E a graça veio para perdoar, para limpar os nossos pecados, para cobrir os nossos pecados. Por isso que o sangue de Jesus Cristo nos cobriu, né? Porque cobriu dos nossos pecados. Mas aí vem aquela questão, né? E o que aconteceu com o sábado? Para que servia o sábado? O Antigo Testamento fala muito do sábado. Em algumas partes fala que os judeus teriam que guardar o sábado para lembrar que saíram do Egito, né? E o sábado servia, bom, primeiro quando Deus fala que Deus descansou no sábado, a palavra sabat tem a ver com descanso mesmo, a gente não consegue imaginar Deus assim como Deus vai ficar cansado. Isso é uma relação de Deus tentando falar com o homem, porque Deus não se cansa, e isso também está na Bíblia, né? Deus não se cansa. Aí no Novo Testamento já tem uma explicação falando que o homem não foi criado por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. Então era para o homem descansar, porque pra gente era impossível a gente cumprir a lei. Então o sábado era esse descanso para nós. Com a vinda de Jesus, o nosso descanso não se tornou o domingo, ou nem tão pouco o sábado continuou sendo. Agora a gente tem que descansar no Senhor. Então Jesus é o nosso descanso completo. A gente descansa no Senhor todos os dias da nossa vida, todos os segundos da nossa vida. E o dia que a gente consagra ao Senhor também não é mais o sábado, tão pouco o domingo. Agora nós consagramos todos os segundos da nossa vida, durante todos os dias da nossa vida, para sempre. É isso que é estar em constante oração. Você consegue ficar ajoelhado em oração o tempo todo? Não, mas você está em oração o tempo todo, em todos os momentos. Não precisa estar de joelhos, mas você está ligado com Deus a cada segundo, a cada instante da sua vida, pelo Espírito Santo que habita em você. Então isso que é o descanso constante que existe em nós, em Jesus Cristo. Mas e os outros mandamentos? Então nesse sentido o sábado foi abolido, mas o resto da lei permanece, né? Bom, acho que quase ninguém fala que a lei inteira permanece. Algumas pessoas falam que a lei moral pelo menos permanece. Mas também não, porque Jesus também modificou a lei moral. E vou explicar o que aconteceu com a lei moral. Deixa eu só subir aqui.
Ah, a lei moral tinha o intuito de mostrar ao homem como ele deveria se comportar. Mas o homem não ia conseguir fazer isso. Era impossível. E Jesus ainda tornou isso um pouquinho mais impossível. Ele aumentou a regra. Quando era pra gente amar os nossos irmãos, amar as pessoas que nos amam, Jesus ainda falou, não, você tem que amar quem te odeia, amar seus inimigos. Quando não era pra gente ser homicida, não era pra gente matar, Jesus falou, só de você aborrecer do seu irmão, você já é um homicida. Quando a lei falava que não era pra gente trair, não era pra cometer adultério, Jesus falou, só de olhar você já comete adultério. Vê como é impossível? A lei é completamente impossível. Não que nós não devemos tentar, nós devemos tentar, mas tem algo que faz a gente conseguir não tentar. Primeiro, Cristo que limpa os nossos pecados. E mais importante, quando o Espírito Santo habita em nós, ele muda. Esse é o sentido de... Deixa eu fechar aqui para esse negócio. Esse é o sentido de nova criatura. Nova criatura é morrer o homem que caiu junto com Adão e renascer o homem que se ergue com a morte de Cristo, com a ressurreição de Cristo. Então, nesse sentido, a gente não vai mais guardar lei nenhum, mandamento nenhum, porque eles não têm mais sentido para nós. Quando você não mata uma pessoa, não aborrece uma pessoa, não olha com olhos cobiçosos para outra mulher que não seja sua, porque está escrito num papel, você não está fazendo isso de verdade, de coração. Você está só seguindo uma lei e um mandamento. E essa é a grande diferença do cristianismo para qualquer outra religião. Essa é a grande diferença da graça de Jesus, porque a gente não precisa mais seguir o mandamento, porque o Espírito Santo que nos modifica, o Espírito Santo que vai matando a nossa carne e vai nos fazendo viver em Jesus, ele muda o nosso ser. Então você não vai cobiçar outra mulher, você não vai matar outra pessoa, você não vai roubar ninguém, porque tudo isso você não vai fazer por amor, porque o Espírito Santo que habita em você modifica a sua estrutura, modifica todo o seu ser e faz com que você ame as pessoas. Aí você não faz mais as coisas por obrigação, você faz as coisas por um amor verdadeiro. Por isso que Jesus deixou 2 mandamentos só, e esses 2 mandamentos não tem como a gente seguir porque é uma ordem, a gente tem que seguir porque a gente mudou, que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Então quando a gente cumpre esses 2 mandamentos, não por obrigação, mas por uma mudança genuína, toda a lei, todos os mandamentos são desnecessários, porque a gente vai cumpri-los por amor, sem a necessidade de cumprir como se fosse uma obrigação. Pela obrigação nunca conseguiríamos cumprir, mas pelo amor conseguiremos cumprir. Vou dar um exemplo do nosso dia a dia, uma parábola. Na verdade é bem real, mas inclusive aconteceu, eu presenciei, né? Mas vou tratar como se fosse até uma parábola. Um dia eu morava no Brasil ainda, eu trabalhava um pouco distante de onde eu morava, e eu tinha que pegar 2 ônibus. E aí, em um dos ônibus que eu entrei, tem aqueles assentos prioritários. Você sabe como funciona, né? É o assento que só pode sentar idoso, gestante, etc. Pessoas que necessitam mais daquele assento do que você. Beleza, a gente entrou nos assentos prioritários, ônibus lotado, Brasil, a gente sabe como é, né? Os assentos prioritários todos ocupados. E aí entrou uma moça, eu não lembro se ela estava grávida ou com um bebê de colo, tá? Mas numa dessas situações, ela entrou e aí todos os assentos prioritários ocupados, ninguém dos assentos comuns, que são aqueles assentos que não são prioritários, ninguém levantou. O motorista olhou a situação, viu que ele não tinha como, ônibus lotado, não tinha como ele sair naquela situação, porque se ele saísse, podia acontecer alguma coisa com ela, com o bebê, né? Então ele pegou e falou, ó, enquanto ninguém levantar, o ônibus não vai andar. E aí começou uma discussão lá, e teve gente que falou, não, mas aqui o assento que é prioritário para ela tá tudo ocupado, eu tô no meu assento aqui, eu paguei, eu não vou levantar não. E começaram a discutir. Até que alguém levantou e ela sentou e o ônibus andou, né? Qual que é a moral dessa
parábola real. É a mesma que Jesus deixou sobre os mandamentos e sobre o novo nascimento. Se você só levanta de um lugar porque é uma lei, então entrou lá um idoso no ônibus e tem uma lei que fala que aquele assento que você está sentado é prioritário para o idoso, e aí você levanta para dar o assento para ele, você não está fazendo isso de coração, você não está fazendo isso por amor, você está fazendo pela lei, pelo mandamento, você está cumprindo o mandamento. Isso é bom? Não, isso é horrível, é péssimo. Esse tipo de coisa, por isso que pra mim o assento prioritário não devia existir. Ele só existe porque o ser humano é mau, porque as pessoas não têm o amor pelas outras pessoas. Porque hoje em dia a gente chama mais de empatia, né? Então, o que deveria acontecer numa situação normal? Nenhum assento prioritário. Tem 20 assentos no ônibus e estão todos ocupados. Entrou um idoso, as pessoas, todo mundo tinha que levantar e falar, não, senta aqui. Porque você entende que ele precisa mais daquele assento do que você. Isso é fazer as coisas por amor e não por mandamento. Esse tipo de reação as pessoas têm que ter por amor ao próximo, não porque é uma lei. Não devia existir uma lei para te obrigar a fazer algo que você já deveria saber que tem que fazer. É exatamente isso que Cristo, vou atravessar aqui, é exatamente isso que Cristo propõe quando ele fala que o Espírito Santo vai nos tornar novas criaturas. Ninguém, jamais sendo nova criatura, vai precisar de um pedaço de papel, de uma lei escrita em pedra ou de uma lei escrita em madeira para fazer a coisa certa, para fazer o que é bom. Você faz o que é bom por amor. E é por isso que na Bíblia fala que o Espírito Santo vai escrever em nossos corações a verdadeira lei. Assim que a gente segue a Cristo Jesus, nos tornando novas criaturas e não seguindo mais nenhum mandamento. Então o irmão da Adventista que falou que a gente segue 9 mandamentos e só tira o sábado por conveniência, não. Nós não seguimos nenhum mandamento, nada. Cristo nos fez novas criaturas. Não precisamos mais de mandamento algum para fazer a coisa certa. Fazemos por amor a Deus, por amor ao próximo.